Escola Bíblica Dominical, uma fonte inesgotável de aprendizado. Eu sou a professora Elisa Nantes, estou falando aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina, Paraná. E claro que é um privilégio, mais uma vez, estudarmos a Palavra de Deus nesse trimestre, que tem uma revista tão significativa, uma revista que a gente já vê que a capa da própria revista nos leva a fazer a leitura da temática. Nós temos aqui, então, a própria coroa de espinhos de Cristo, a simbologia do sangue de Cristo presente. E nós temos também a questão do papel, como se fosse em pergaminho, simbolizando a palavra, né? Então, nós estamos aqui no segundo semestre de 2020, na lição dos adultos. Eu vou trabalhar com vocês a lição 4, Iluminação Espiritual do Crente. E nesse título você tem também, mais uma vez, a Bíblia, a palavra de Deus, né? O crente orando e a iluminação simbolizando, então, o direcionamento do Espírito Santo. Uma lição bastante linda, bastante rica, uma lição que vai nos lembrar quem eu sou, quem me criou, qual é o plano de salvação dele da minha vida, para onde eu vou, né? E as bênçãos que ele tem para a gente. Então, nós vamos aprender bastante, professor, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine, que o que é falado aqui nessa lição, que fala sobre sabedoria e compreensão, se faça presente na sala onde você ministra. Então, muito bem, a capa traz para a gente, a capa da revista, um título que diz assim: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Olha que lindo. E dentro, então, dessa lição, qual seria esse conteúdo temático de hoje? Eu selecionei um versículo para representar esse conteúdo temático, que está em Filipenses 1:21, que diz assim: o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a gente vai entender o porquê desse versículo. Vamos pensar um pouquinho na gente que vive no Brasil, vamos pensar um pouquinho na nossa Constituição brasileira, onde a gente encontra que todos têm direito à saúde, educação, moradia, que são iguais perante a lei e tal. Você possivelmente já conhece esse texto. Mas na prática isso ocorre? Não. Nós vivemos num país de muita desigualdade social, infelizmente impera a violência, até a própria injustiça, a discriminação. Então, o que nós temos dentro daquilo que nós temos como norte constitucional, a teoria não é igual na prática dessa teoria. Por que esse exemplo? Porque é totalmente diferente quando eu falo da palavra de Deus. A palavra de Deus me traz uma palavra que ela é imutável, atemporal, que é uma palavra que é verdadeira. Então, o que eu tenho nessa palavra, de fato, eu vejo o cumprimento dessa palavra na minha vida e na sua vida. Então, as promessas que nós temos nessa palavra, elas são vivas, elas são verdadeiras. Independente de quando que isso foi dito, nós temos aí, através da passagem do tempo, a confirmação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, enfim, de Gênesis a Apocalipse, de uma linha que é uma linha teórica, que nós podemos denominá-la como extremamente coerente, extremamente verídica, com fatos históricos que podem ser comprovados com o passar do tempo. E mais, nós temos uma linha que representa um Deus amoroso, cuja palavra é imutável. Então, vocês vejam que essa lição que nós vamos falar sobre a iluminação espiritual do crente tem um pouco a ver com aquela parte da Bíblia que fala: a verdade vos libertará. Por que a verdade me liberta? Porque a partir do momento que eu leio, compreendo e entendo, ou seja, eu tenho a assimilação, a compreensão do plano de Deus na minha e na sua vida. Isso é a verdade. E aqui o que vai mostrar para a gente é que esse Deus, quando a gente fala em Filipenses que viver é Cristo, esse Deus é um Deus que nos convida todos os dias a um plano de salvação. E nesse mundo, por isso eu citei a Constituição, esse mundo ele é extremamente difícil e desigual. Então, de fato, não é o nosso ponto final. Nós estamos aqui de passagem. Nosso ponto final é o céu, professora. Claro, eu sei que você sabe disso. E quando eu falo que como eu aguento toda essa pressão, opressão, essas tempestades da vida neste mundo, o único caminho que eu tenho para ter forças é
aceitar a Cristo. É tê-lo ao meu lado, com o Espírito Santo me iluminando, me ajudando, inclusive me abraçando, me carregando dos momentos de dificuldades. Então, o síntese do que eu vou falar hoje? Eu vou falar desse plano de salvação. E esse plano de salvação, ele não se encerra com a nossa morte aqui nesse mundo, não. Ele é um plano que tem para outro mundo, para um lugar chamado céu, riquezas imensuráveis. E para isso, nós chamamos na lição que nós servimos a um Deus. E esse Deus nos dá uma herança. E essa herança ela é divina. Nós vamos falar no decorrer da lição de alguns aspectos dessa herança. Aí que entra a compreensão da iluminação espiritual do crente. Porque se não há crença, tudo que eu falar não vai ter sentido. Porém, se você crê, se você entendeu essa verdade, com certeza o Espírito Santo vai te direcionar. Ou mais, outros podem passar a compreender a partir do momento que a ouvem e também através do Espírito Santo ter uma nova compreensão de forma que a verdade nos liberte. Então vocês vejam que quando eu falo a segunda parte de Filipenses 1:21, morrer é lucro, por que tem a ver com esse morrer é lucro? Tem justamente a ver porque a morte não é o final. A morte simplesmente é uma passagem. Mas, para que haja essa passagem para esse lugar que nós chamamos de céu, dessas riquezas, que nós somos, como povo de Deus, nós temos uma herança do Senhor, há um processo. E esse processo começou quando? Quando a gente aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Quando Ele imediatamente perdoa os nossos pecados, escreve o nosso nome no livro da vida, joga tudo no mar de esquecimento, e aí nós passamos a ser filhos dele e a desfrutarmos nessa vida e no porvir dessa herança destinada ao povo de Deus. Foco da lição? Estudar as bênçãos espirituais, a profunda esperança que a cada crente deve guardar, onde? Em Cristo. E o texto áudio de Efésios 1:17 vai falar justamente isso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Você vê que tem até a ver com o título da lição, da iluminação espiritual do crente. Sabedoria, revelação das coisas de Deus. Por que nós precisamos de sabedoria e revelação? Para não sermos enganados. E eu sei que você sabe que há, professor, várias passagens bíblicas, eu vou citar apenas algumas, que nos previnem, alertam sobre a questão de sermos enganados. Como Tiago 1,16, meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Mateus 7,15, quando tem aquele contexto de falsos profetas, que é até uma comparação bastante forte, lobos devoradores disfarçados de ovelhas. E tantas outras que você conhece. Quais são as ações para nos protegermos de um possível engano? Aí não tem na lição, mas vamos acrescentar. Ouvir a palavra do Senhor. Onde está isso? Jeremias 22:29, Atos 28:25-27. Apenas ouvir basta? Não. Ouvir é uma coisa. Acolher com amor verdadeiro é outra. Conforme está em 2 Tessalonicenses 2:10. Eu ouço, eu acolho. E agora? Você tem que discernir o certo e o errado. Como está onde? 1 Tessalonicenses 5:21-22. Ouço, acolho, discernir. E agora o que eu faço? Pratico. Tiago 1:21-25. Então, desta forma, com certeza, nós vamos ter a iluminação do Espírito Santo na vida do crente. E a leitura bíblica em classe vai de Efésios 1:15-23. Como você já tem ela toda na lição, eu vou destacar alguns fragmentos. Como, por exemplo, no versículo 16, onde o apóstolo Paulo diz assim: não cesso de dar graças a Deus por nós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, olha, nós temos aqui o apóstolo Paulo trabalhando com uma coisa chamada intercessão. E o mais legal, professor, disso é você ressaltar na aula que ele não cessa de dar graças a Deus. Você pode observar que o agradecimento precede a bênção. O agradecimento precede o milagre. Você pode observar, pode até fazer o link quando houve a multiplicação dos pães. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez?
agradeceu, deu graças. Então não importa a situação que eu e você estejamos aí passando, lembra do seu aluno, vamos confiar em Deus, vamos ser gratos a Ele, independente da situação na qual nos encontramos. Prosseguindo, no versículo 17 no final, nós temos a parte que retoma o texto áureo. O apóstolo Paulo pede conhecimento, sabedoria e revelação. Olha que oração importante e que escolhas importantes para a gente fazer no momento de oração. Sabedoria, conhecimento, revelação, entendimento da palavra. No versículo 19, Paulo assevera que é preciso crer para compreender o poder e a grandeza de Deus. Como eu falei no início, crer é uma condição essencial. Uma vez que há a crença, há o entendimento, aí nós temos que partir para a parte de conhecer, para a revelação. Porque esse Deus, ele é imensurável. E os versículos 20 e 21 vão falar assim, Cristo, que aí o foco vai ser Cristo. Quem é Ele? Ele é quem está acima de todo principado, quem tem todo o poder. A Ele foi dado todo o domínio. Olha que lindo. Quem é esse nosso Senhor e Salvador? E a introdução vai trazer, a partir dos excertos do texto de Paulo, presentes no primeiro capítulo, 3 ações que nós somos conclamados a fazê-las. Quais são elas? Primeiro, ação de graça. Como eu já comentei, a questão do agradecimento preceder toda a questão de milagre, toda a questão de obediência. Agradecer. Agradecer é você estar passando por uma situação difícil, você crer e como você conhece e obedece esse Senhor, você confia nele, independente da situação. A oração intercessória, que é outro item importante, a confissão, louvor e exaltação, o reconhecimento de que toda honra, glória, louvor, somente deve ser direcionada a Ele e a ninguém mais. E a partir disso, nós somos exortados a fazer 4 ações. Quais são essas ações? Louvar ao Senhor pela nossa eleição. Senhor, muito obrigado por ter me chamado, por eu ter ouvido sua voz. Muito obrigada, Senhor, pela sua palavra que a mim foi revelada. Porque Ele, graças a Deus, amados, e é importante, professor, você falar isso, Ele nos chama todos os dias. Ele não faz acepção de pessoas, Ele não faz acepção de classe social, gênero, de forma alguma. O Senhor nos chama todos os dias. A outra questão que tem aqui é buscar a iluminação do Espírito Santo, porque às vezes, por nós mesmos, a gente lê a Bíblia, a gente ouve um hino, a gente faz um estudo, a gente tem uma limitação, porque nós somos humanos. Mas, buscando a iluminação do Espírito Santo, ocorre o que está aqui na introdução, a compreensão. Compreensão do quê? Da nossa chamada, da herança que nós temos, não só para este mundo, mas para o outro também. E entender a grandeza do poder deste Deus. E o item 1 já vai trazer para a gente a esperança da vocação e as riquezas da glória. Então você veja que novamente não está se limitando às bênçãos dessa vida, mas as que estão nessa vida e as promessas que hão de vir. O item 1, ação de graças e intercessão. O apóstolo Paulo, ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Então aqui nós temos, professor, uma oportunidade excelente de exercitarmos ou até deixar um espaço da aula para orar um pelo outro, agradecendo não só pelo fato de sermos povo de Deus, mas pelas bênçãos que ocorrem na vida do nosso irmão. E as bênçãos de Deus, elas estão assim, das mais simples, as mais complexas todos os dias. As bênçãos de Deus se revelam em coisas como, por exemplo, um alimento na mesa. Se não é a bênção de Deus no campo, nós não comemos. Na inteligência do homem, no desenvolvimento de um remédio, da medicina, de tantas coisas. Então, assim, dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pelos livramentos que nem vemos. Outro item que coloca aqui para a gente é: o apóstolo se alegra por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como, presta atenção, professor, olha as bênçãos espirituais que nós podemos agradecer: eleição, filiação, o dom do Espírito Santo. Então você veja, nós temos imensuráveis razões para sermos gratos a esse Deus. E Ele intercede
ainda para que seja concedido a nós o espírito de sabedoria e revelação. Novamente fazendo o link com o começo dessa aula. Nem todo aquele que se diz que é um profeta de Deus, que é uma pessoa de Deus, ela é de Deus. Como que a gente vai saber disso? Através de conhecer esse Deus, termos experiências com esse Deus. E temos aqui a certeza também das maravilhas do Evangelho e da necessidade de recebermos, através do Espírito Santo, a capacidade de compreensão. Então, o que fazer? Agradecer, exaltar esse Deus e pedir humildemente ao Espírito Santo que revele a nós não só o que eu leio, mas o que eu devo ver através dos olhos do Espírito Santo de Deus. A compreensão, com 2 Es mesmo, para que haja apreensão com 2 Es de assimilação daquele significado para ser colocado em prática na minha vida. Isso tudo me leva à revelação de maravilhas. E maravilhas vem da onde? Vem das inúmeras riquezas da herança, da grandeza do meu e do seu Deus. Glória a Deus, aleluia. O item 2 vai falar sobre a esperança da vocação. Está baseado em Efésios 1:18. E vai nos trazer que Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Então aqui, professor, nós podemos trabalhar com o aluno com muita tranquilidade algumas questões. Trabalhar para o Senhor é o quê? É um privilégio. O trabalho é bênção. Nós já estudamos isso. O trabalho é uma bênção para a vida do homem. Ele foi dado pelo Senhor. O Senhor trabalha todos os dias. Outra coisa que nós podemos trabalhar aqui com o aluno, a questão de Deus não fazer acepção de pessoas. Por quê? Porque todos nós temos um chamado. O chamado do meu amigo não é o meu não é o do meu amigo. Não existe trabalho na obra do Senhor mais ou menos importante. Todos são importantes para a obra de Deus. E aí, o que eu tenho que compreender? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual é o meu chamado? Talvez, amado professor, um bom caminho para a gente ouvir a voz de Deus é a gente orar e também se calar, para que Ele fale, para que a gente ouça o que Ele tem para a gente. E isso, quando eu falo em ouvir, eu passo a entender que o melhor trabalho que há para mim é aquele que está em sintonia com o Espírito Santo de Deus, com o projeto de Deus na minha vida. Desta forma, eu compreendendo isso, eu tenho condições de experimentar, no sentido de experienciar, vivenciar, conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de sermos vocacionados e estarmos numa grande obra. E use tudo mesmo no grande para lá, do superlativo, grandíssima obra. Porque a obra do Senhor, ela é imensurável, ela é magnífica, ela é tremenda, maravilhosa. E sobre isso, a lição vai destacar alguns itens. Primeiro, por meio de Cristo, Deus teve a iniciativa de nos chamar. Foi Ele que nos chamou. Para quê? Para fazer parte do seu reino. Toda chamada vem atrelada, guarda bem isso, professor, trabalhe isso com seu aluno. Toda chamada, você é chamado, excelente. Venha como está, não é permanecer como está. Venha como está e inicie uma ação que eu chamo de santificação, comunhão. Para quê? Para a gente fazer o melhor serviço possível. Terceiro item, essa vida de comunhão, no futuro, ela não é só para aqui. Após a morte, após esse corpo aqui deteriorar, apodrecer, virar aquele ossos do vale de ossos secos da Bíblia, antes de ser revivificado. O que acontece? Após, nos permite ter uma vida eterna. A esperança de conhecer a Deus como? Face a face. Leia para os seus alunos 1 Coríntios 13, 12 e outras mais referências que você queira selecionar sobre essa questão. E o item 3 vai falar sobre as riquezas da glória e sua herança. E vai dizer assim, ó, presta bem atenção em Efésios 1:18, que há um momento em que o apóstolo Paulo vai dialogar.
E esse momento que ele vai dialogar com o Senhor, sabe quando é? No início do versículo tá. Vou ler para você. Na oração. Na oração o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória de sua herança. Então, o que é essa oração, professor? Diálogo. Diálogo com Deus. Comunhão com Deus. Vejamos os sentidos e algumas expressões que aparecem nesse item. Aí eu vou sintetizar para você. Sua herança. Mesma coisa que eleitos, conforme Colossenses 1,12. Riquezas. O que isso simboliza? Bênção que acompanha, vamos falar até no plural que vai ficar até melhor, bênçãos que acompanham o plano de salvação. Quais são essas bênçãos? Perdão de pecados, adoção de filhos, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Leia Colossenses 1,27, 1 Pedro 1, 4 e 5. Como, por exemplo, essas bênçãos do porvir. Ora, vermos a Deus, vermos a Cristo, o adorarmos. E aí, participarmos da grande ceia, claro. Apocalipse também é uma boa referência, 22, 13 e 4, que vai falar sobre esse encontro. Participar das bodas do Cordeiro, você vai encontrar certinho em Apocalipse 19, 7 e 9. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde quando? Está lá em Gênesis, desde a fundação do mundo. Registrado em Mateus 25, 34. E o item 2 vai falar para a gente sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Aqui, nós vamos ver 1/1000 de quem é o nosso Deus. O primeiro adjetivo que aparece é que ele é imensurável. Nada pode detê-lo. Veja bem, se eu estou no exército de um Deus que é imensurável, certamente aconteça o que acontecer na minha vida, ele está no controle de tudo. O item 1 vai falar sobre a excelente grandeza do seu poder e vai trazer Efésios 1,19, onde narra para a gente que o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobre-excelente, ou seja, acima de. Sobre-excelente o quê? Grandeza do poder de Deus. O que é sobre-excelente? Equivalente ao extraordinário. Aonde eu posso ler sobre isso? 2 Coríntios 4, 7. Temos ainda a palavra grandeza, da origem de megetos, que quer dizer enaltece a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja, ou seja, não tem nada abaixo dele. É ápice total. Onde eu acho isso? Mateus 26, versículo 64. Temos ainda a palavra dunamis, que significa o quê? Poder. O que quer dizer isso? Feitos miraculosos que requerem força. Que força? Fora da medida, conforme Atos 8,13. O que é algo miraculoso? Só ele pode fazer. É sobrenatural. Tem a ver com milagre. Tem a ver com coisas que o ser humano jamais vai conseguir fazer. E um dos milagres que a gente às vezes vê cotidianamente, e às vezes você pensa, não é milagre. É milagre. Olha a formação de uma criança. Formação de um feto, que milagre. Olha que milagre nós estarmos aqui e o sol vir para todos. Olha, nessa terra, por enquanto, a misericórdia de Deus se estende a todos nós. A chuva vem para todos, o sol vem para todos, o alimento vem para todos. Mas, amados, haverá um tempo em que nós teremos que prestar contas. Nada melhor do que sabermos disso agora e já nos prepararmos para quando esse Senhor vier, seja no arrebatamento da igreja, seja no momento em que nós tenhamos o nosso coração para de bater, nossa respiração cessa, o momento que Ele nos chama para a nossa morte, que estejamos preparados para que a nossa vida não se limite apenas aqui, porque aqui fala que Ele é um Deus que tem feitos miraculosos, maravilhosos, extraordinários. Conclusão, minha conclusão do tópico 2, item 1. Somente o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação, a salvação do homem, como 2 Pedro 1,4. E somente um poder tão grande assim pode operar a concretização de bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Veja, um Deus que tem o poder de operar no extraordinário
E é interessante que quando aqui fala sobre a transformação do homem, na salvação do homem, nesse, eu vou chamar assim, quase que como se fosse uma sociedade de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, nesse processo onde todos trabalham unidos e através do Espírito Santo nós aceitamos esse Deus que se revela a gente, nós temos sim um dos maiores milagres. E qual é esse milagre tão grande? Seria andar sobre o mar? Seria ressuscitar um morto? Seria a questão de você fazer a multiplicação dos pães, do peixe? Qual seria? A transformação. A transformação é um tremendo milagre. Só Ele pode nos transformar, fazer com que Ele me chama e através do meu livre-arbítrio eu aceito esse chamado. Eu começo a entender esse plano de salvação. Estou olhando aqui para a minha Bíblia e pensando, eu começo a ler, eu começo a ter acesso a cultos, a estudo da palavra, e aí eu começo, dentro da oficina do Senhor, uma grande transformação em quem eu era, em quem eu sou. Aí você vai falar, ai que maravilha, ela era e agora ela é, tá beleza. Não, em quem eu posso melhorar mais ainda e vir a ser. Naquele processo que a gente chama de diário, de santificação, diário de conhecimento. Por isso que a gente precisa, sim, do Espírito Santo de Deus, da comunhão com Deus, para que haja o que essa lição vai falar para a gente. Revelação, conhecimento, transformação. O item 2 vai falar que esse Deus, ele é um Deus que tem a força do poder divino. Na parte do versículo que Paulo diz, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos. 3 vocábulos gregos. Quais são eles, os 3? Primeiro, operação, tradução de energia, eficácia, ideia de poder em atividade, conforme Colossenses 1:29. Força, do latim katros, intensidade. Issus, poder inerente de Deus, como a gente pode ver em João 1:12, 2 Pedro 2:11. Logo, vamos sintetizar, né? O poder potencial de Deus é inerente à sua natureza divina e ele opera em favor daqueles que nele creem. Nosso Deus é um Deus que batalha pelos seus. Nosso Deus é um Deus que cuida dos seus. Nosso Deus é um Deus que nos dá livramento que muitas vezes, professor, eu e você nem vemos. Nosso Deus é um Deus que enquanto nós, em alguns momentos, como crianças, nos preocupamos, Ele já está cuidando do nosso futuro. Então veja que Paulo vai apresentar 3 exemplos. A palavra que eu vou usar, irrefutável. Irrefutável é aquilo que não tem contra-argumento. 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, a ascensão à direita do Deus Pai. Terceiro, a elevação acima de todo o domínio, conforme Efésios 1:21 e 22. Então, nesse item, sintetizando, como a conclusão desse item, Deus existe. Ele se revelou a nós. Ele sustenta o mundo. Ele controla todas as coisas. Todas as coisas do universo são gerenciadas por Ele. Por quê? A fim de levar a efeito seu plano sábio e amoroso, não interferindo na nossa liberdade. Conforme nós vemos em Gênesis 26, Jó, capítulo 1, versículo 12, Romanos, capítulo 1, versículo 24. E o item 3 vai falar que nós temos sim alguém em quem nos espelhar. Não é um grande cantor, professor, não é um grande pregador, não. Ele é o mestre dos mestres por excelência. Item 3, Cristo. Ele é o nosso exemplo de exaltação. 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam. O que é atestar? Comprovar. Comprova o quê? A grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Olha, um Deus que partilha com os seus o seu poder. Um Deus que, além de ser o dono dos dons, partilha com os seus esses dons. Primeiro, vejamos lá, Cristo. Ao ressurgir entre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem, conforme aonde? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 22.
Isso foi obra do poder de quem? De Deus. Onde eu acho isso para comentar com os meus alunos? Atos 2, 24, Atos 3, 26, Atos 17, 31. Logo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também seremos ressuscitados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Esse poder que ressuscitou a Cristo está disponível aos salvos. Olha que bênção, aceitar esse Senhor de Salvador. Efésios 2, 6. Reinaremos com Ele no mundo celestial. Veja, não é só para este mundo, é para este mundo e para a glória. Os crentes vencerão a morte, se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente, conforme leitura de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Item 2. Cristo elevado à direita do Pai. Cristo em lugar de honra, pondo-se à direita nos céus. A ascensão de Cristo é uma promessa messiânica. Onde nós encontramos isso? Salmo 110, Atos, capítulo 1, versículo 6. Significado. Como que nós podemos compreender isso? Simples. Cristo triunfou sobre o pecado, sobre as forças do mal, e Ele está esperando a sua igreja. Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11. Esse triunfo também é assegurado a quem? Aos salvos. Onde eu encontro isso? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57. E o último item, Cristo exaltado sobremaneira. Paulo, o amado irmão, nos ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado, deu a ele todo o poder, o exaltou acima de toda a potestade, deu a ele todo o domínio, e de todo o nome que se nomeia, o nome dele está acima. Que bênção. O que isso significa para a gente? Vamos pensar numa aplicabilidade. Significa que Cristo é exaltado acima de toda eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Quais são? Primeiro, Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Efésios 1, versículo 22. Segundo benefício, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Efésios 1, versículo 23. Logo, o que isso significa? Que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Faça a leitura de Mateus 16, versículo 18. Glória a Deus fazer parte dessa igreja de Cristo. Isso serve também para a ressurreição, bem como para os momentos de intempéries dessa vida. São aqueles maus tempos, tempestades, infortúnios dessa vida. O que eu devo lembrar nesse momento? Tá difícil? Tá difícil. Ou pode ser uma doença, um desemprego. A situação que, infelizmente, nesse mundo nós estamos suscetíveis a sofrê-las. Mas o que eu preciso lembrar, eu não estou sozinha. Eu tenho um Deus, eu tenho a quem recorrer. Eu tenho uma igreja que me ajuda em oração. Eu tenho o Espírito Santo, que além dos meus irmãos na fé, também podem me abraçar. E Ele certamente nos abraça nesses momentos de necessidade. Isso quando a gente não usa aquela expressão, nem abraça, carrega no colo. Anda por nós. É quem faz todo o esforço por nós. Então, amados, como não se dedicar a conhecer esse Deus? E essa lição, ela termina com essa conclusão. Veja, é como se a pessoa tivesse um pouco tonta de tantas bênçãos espirituais. A conclusão diz assim: embevecido com tantas bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Então, nós temos um Deus que transforma. E aí, professor, é um momento excelente da aula para você finalizar lembrando que nós temos duas situações na vida. Nós temos o momento em que a gente morre, vamos dizer assim, um sonho morre, um projeto morre, às vezes um relacionamento morre.
Por outro lado, nós temos um Deus que ressuscita. Um Deus que ressuscita sonhos, projetos, casamentos, relacionamentos, ministérios. Um Deus que chama desviados. Então, eu convido você a finalizar essa aula, que tem um título tão bonito, uma aula que fala para mim, para você, crente, sobre a iluminação espiritual na vida do crente. Então, eu convido você a orar com seus alunos, a orar para que, de fato, a gente abra o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, para que o Espírito Santo nos ilumine. E também para orarmos que, se por algum motivo nós temos aí alguém que está passando por uma dificuldade, que tem um projeto, um relacionamento, um sonho, seja o que for, que já enterrou, nós temos um Deus que ressuscita. Em nome de Jesus, nós podemos apresentar como igreja para esse Deus que é vivo, que tem todo o poder. E com certeza, nas mãos dele, da forma dele, no tempo dele, o que nós podemos descansar é que ele estará assim pelejando por nós. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine, que você tenha uma aula abençoada em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro.